Então, nós vamos falar sobre o efeito estufa. É muito importante a gente já começar definindo que efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na Terra. Desde os primeiros seres vivos que existiram na Terra, o fenômeno do efeito estufa existia e é algo natural, é importante para se manter algumas coisas da natureza no nosso planeta. Acontece que ações humanas têm aumentado os efeitos ou consequências desse efeito estufa, ou seja, tem provocado desequilíbrio. Algo natural está sendo desequilibrado por ações humanas, provocando com que o efeito estufa aumente a temperatura no planeta Terra. Nos últimos anos, você observa cada vez mais notícias que a temperatura da Terra tem sido aumentada. Essas ações são basicamente baseadas nas utilizações dessas coisas aqui, ó, automóveis, motocicletas, aviões, fábricas provocadas também as queimadas, os centros de termoelétricas, a utilização de geradores à base de combustíveis fósseis, vulcões. Apesar que vulcões é algo natural, mas vamos entender que os demais o homem tem provocado o aumento, ou seja, o aumento de poluentes no ar, certo? Então, o que é que nós vamos entender aqui? Quem são esses poluentes? Os principais, não são somente eles, mas os principais que têm provocado o problema do efeito estufa atualmente. São o CO2, que é chamado de dióxido de carbono, CH4, que é chamado de metano, e o CO, que é chamado de monóxido de carbono. Eles são os principais poluentes que o homem, com a utilização dessas coisas aqui, tem colaborado com o aumento do efeito estufa. Atenção, o CO2 é resultado de combustão, ou seja, queima de combustíveis fósseis, certo? O detalhe também é importante que quando algum desses equipamentos que fazem queima não fazem a queima chamada completa, fazem a queima incompleta, liberam em vez de CO2 o CO, que é chamado monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem um problema para nós. Eles podem provocar asfixia e morte. Por quê? Eles podem se conectar à hemoglobina, uma proteína que leva oxigênio ou transporta oxigênio no corpo humano, ao ponto que se o monóxido de carbono já está conectado na hemoglobina, o oxigênio não vai circular no seu corpo. Vai provocar o que no corpo humano? Asfixia, morte, certo? Vamos falar aqui tecnicamente no desenho o que seria o efeito estufa. Como eu disse, é algo natural. O Sol emite energia para a Terra. Essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha é algo natural. A energia bate na Terra, ela é absorvida. A segunda, ela é refletida para o espaço, essa energia. A outra é absorvida pela camada de gases que estão em volta da Terra, certo? Isso é algo natural. Mas o que o homem tem provocado é o seguinte: o aumento desses poluentes, você está observando que aqui eu botei só uma nuvenzinha representando gás e aqui tem várias. Então o que que ocorre? Ó? A Terra tem absorvido a energia naturalmente, mas a energia que deveria voltar para o espaço não tem voltado ao espaço, tem ficado retido aqui na Terra, fazendo com que a temperatura da Terra seja aumentada, além dessa quantidade de energia que já seria retida, certo? Certo, pessoal? Espero ter esclarecido o tema da aula de hoje e vamos às atividades.